Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa atividade de quarta-feira. Mais uma noite de estudos e de palestras. Essa noite tipicamente curitibana, né? Friozinho, que ninguém reclamou, sem chuva. Está bem melhor essa. Coitados desses companheiros, desses irmãos, está vendo União da Vitória, dois vizinhos e outras cidades. Sofrimento muito grande, muita tristeza nisso tudo. Nós vamos dar início às nossas atividades pela prece. Querido amigo e mestre Jesus, ao unir os nossos pensamentos, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos uma vez mais nesta casa que nos recebe tão fraternalmente, nesse grupo de trabalhadores, de estudiosos, de frequentadores da nossa casa, buscando irmanar os nossos pensamentos, mas também de aqui vir buscar um pouco mais dos teus ensinamentos, das tuas lições, que há 2000 anos nos conduzem ao longo da nossa jornada. Te pedimos, Senhor, por esses irmãos de quem nos lembramos nesse instante, que carregam seus fardos tão pesados, vítimas das chuvas, das tempestades, que provocaram tanta destruição, tanta dor, inclusive mortes. Para que essas famílias possam se recompor e, sob a tua assistência, sob o teu manto de amor, possam se recuperar e voltar logo mais e dar continuidade aos seus dias, conduzindo a sua jornada sob as tuas bênçãos. Também te pedimos, querido amigo, por todos nós, para que bebamos nessa fonte de amor dos teus ensinamentos nesta noite. Que nosso Armando possa ser uma vez mais inspirado pelos amigos espirituais, para que a sua mensagem nos traga mais luz e a orientação que cada um de nós necessita, encarnados e desencarnados, para prosseguir a jornada individual que, mercê da misericórdia de Deus, um dia veremos de cumprir plenamente. Querido amigo e mestre Jesus, seja a nossa rogativa da tua presença entre nós e em nossos corações, nesta noite e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite está a cargo do nosso querido Armando Menezes. O Armando é um velho trabalhador da casa, ele e sua família, né? Ele que é casado com a nossa Cidinha, pai da Amanda, pai da Anne e do André Luiz, um grande André Luiz, botafoguense, grande André Luiz, que ele lembrou também ali. Era o teu filho mais velho, né? Que desencarnou faz uns 5 anos, por aí? 6 anos. Uma figura simpaticíssima, muito querida. Deixou saudades em todos nós, com toda certeza. Mas ele há de estar num lugar muito melhor do que nós. Né, mãe? E que esteja, se for da sua vontade e a vontade de Deus, entre nós aqui, inspirando o velho pai, né? O Armando é um trabalhador da doutrina por onde vai. Na verdade, ele trabalha profissionalmente em Belém do Pará. Ele é prático. São os pilotos que dão entrada nos navios das barras dos portos da região, é isso? E, periodicamente, fica lá e vem aqui atender a sua família, mas também
dar a sua colaboração nesse trabalho que ele faz há tantos anos e com tanta competência e com tanto amor de divulgação da doutrina espírita. E para nossa alegria, além de revê-lo, nos enche de satisfação, revê-lo no nosso Demétrio, uma vez mais, depois de tanto tempo que estávamos todos com saudades. Seja bem-vindo, Demétrio. Um bom trabalho, Armando. Uma boa noite a todos. Te agradece a honra, né? Sempre de estar aqui para falar um pouquinho dessa nossa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. Quando Joaquim nos lembra na prece sobre a graça, a bênção de nós termos Jesus nas nossas vidas, o Evangelho do Cristo que nos transforma as vidas, que nos ilumina as sombras de nós mesmos. Eu não pude deixar de lembrar também de Kardec e dessa doutrina enquanto o Joaquim orava, que nos traz a explicação pormenorizada daqueles pontos de ensinamento do Cristo que nós ainda não podíamos, na época da sua passagem entre nós fisicamente, compreender. E é essa doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, que vem lançar luz sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas imperfeições, e que vem dissipar dos nossos corações, se não a dor, mas certamente o desespero. E hoje, sendo um dia especial, estamos na véspera do que se convencionou chamar de dia de finados. Dia de finados. Quando se homenageiam as pessoas, especialmente cristãos, aqueles que já partiram, aqueles que se foram, aqueles que já desencarnaram ou aqueles, os finados, como se costuma chamar. E isso começou ontem, né? Na verdade, com o Halloween, né? Já começam, são 3 dias aí. Muitas vezes as pessoas nem entendem que existe uma certa conexão com o dia 2, o dia de finados de novembro, os 2 dias que antecedem esse dia, né? Conhecem a brincadeira do Halloween, né? Então, é uma abreviatura, essa palavra, em inglês, da palavra, da frase em inglês, All Hallows Evening, que quer dizer a véspera do dia de Todos os Santos, que na verdade se iniciou antes mesmo da era cristã, lá com os celtas, lá na Europa, na região próxima, onde é a Inglaterra, o Reino Unido. E era uma festa pagã, mas era realizada. E os celtas acreditavam que nesse dia os mortos poderiam andar entre os vivos. E por isso se tem essa imagem hoje daquelas caveiras, aquela coisa meio macabra. É porque eles acreditavam, os celtas na época, de que os mortos poderiam andar entre os vivos e que andavam. E essa tradição permaneceu no Reino Unido e depois atravessou para as Américas, através dos Estados Unidos. E hoje nós conhecemos as nossas crianças, que hoje foram bater na porta de casa, né, pedindo a balinha, que era também uma tradição, né? Eles compareciam pedindo comida aos celtas na casa dos vizinhos, dos amigos, em troca de uma música que cantassem, uma dança que realizassem. Era uma festa pagã, mas que antecede a era cristã e que hoje se coloca no dia anterior a esse dia que se comemora hoje, que aliás, o Dia da Mulher é 8 de
Vocês sabem, né? E qual é o dia dos homens? Hoje, Joaquim sabe. Hoje é o dia de todos os santos. As mulheres não gostaram. Não, né? Ainda disseram não, né? Personalidade, né? Mas o Joaquim estava ligado. Alguns acreditam que hoje é o dia dos homens, né? A gente não tem dia nenhum, né? Por que só as mulheres têm? Engraçado, né? Então hoje é dia de todos os santos. Quiséramos nós, né, Joaquim? Nem estaríamos mais aqui, né? Mas na verdade, gente, esse é um convite que os cristãos fazem, especialmente a Igreja Católica, um convite muito especial, que nos faz lembrar, que remete às nossas potencialidades. As potencialidades contidas em cada um de nós, homens e mulheres. É um convite, o Dia de Todos os Santos, a essa possibilidade que todos nós temos de nos tornarmos, segundo a crença católica, de nos tornarmos santos. Pesado, né? Parece uma carga de responsabilidade, especialmente para nós espíritas. Parece uma carga de responsabilidade insustentável a esses ombros ainda tão frágeis, nossos aqui encarnados, terráqueos. Mas não é. Ou é? O que seria um santo? Ainda não é um espírito perfeito, puro, segundo a nossa visão, quando não mais necessitaria encarnar. Os santos foram assim denominados aqueles que vieram à Terra e fizeram obras especiais. Não apenas do lado de fora, mas especialmente em seus próprios corações. São aqueles que evangelizaram, que aproveitaram a oportunidade sagrada que é ter Jesus nas nossas vidas e santificaram, por assim dizer, os seus próprios corações. De que forma? Vivenciando o Evangelho, vivenciando a própria vida do Cristo. Eles aproveitaram a sagrada oportunidade do Cristo em suas vidas e santificaram os seus corações. Se iluminaram e atingiram uma condição sonhada por nós. Mas, infelizmente, que muitos de nós, ainda nessa oportunidade, nessa verdade, não crê. Não acredita. Então, o Dia de Todos os Santos é esse convite especial que Cristo nos faz a que nós possamos vivenciá-lo nos nossos corações. Para que nós possamos, por assim dizer, em uma linguagem católica, nos santificarmos também nós. É deixarmos de apenas sermos os seus seguidores para nos tornarmos os seus enviados. Para sairmos da condição apenas de discípulos, daqueles que seguem, para a condição de apóstolos, aqueles que verdadeiramente o vivenciam. Esse é o convite do dia de hoje. Dia dos homens, dia de todos os santos. Dia de todos os santos, que precede o dia de finados, que nós guardamos, todos nós, uma imagem meio que fúnebre, escura, de dor, de recolhimento, de sofrimento, de aflição. É o dia em que nós nos lembramos de forma mais especial daqueles que se foram, daqueles que partiram,
ou numa linguagem mais popular, e digamos que menos espírita, daqueles que morreram. Porque existe morte. Vejam, finados, fim, acabou. A etimologia da palavra, a origem, acabou. Morreram, chegou o fim. Nós somos mortais? Somos ou não? Nós somos mortais ou somos imortais? Nós somos mortais? Quem sabe o nosso corpo o seja? Mas a nossa essência, nós, todo o amor que sentimos, todas as nossas conquistas morais e intelectuais, elas se acabariam como por encanto ao final da vida física? Que sentido haveria a vida ou qualquer ensinamento moral se nós deixássemos de existir simplesmente com o fim do nosso corpo físico? Nos diz Kardec que todos os ensinamentos do Cristo seriam um embuste. Porque todas as promessas do Cristo repousam nessa vida. É? Não. Na vida futura. Todas as promessas do Cristo, para aqueles que o seguissem, repousam na vida futura, na nossa vida futura. E nessa certeza. Mas existe uma passagem do Evangelho de João, particularmente, digamos que intrigante, especialmente para nós espíritas, que sabemos da imortalidade da alma, que sabemos da nossa própria eternidade. É a conversa do Cristo com os apóstolos e com os demais que estavam presentes na sinagoga, no templo, em Cafarnaum. Nos conta o evangelista João que diante das afirmativas do Cristo na sinagoga, chamando a todos os presentes a que crescem nos seus ensinamentos, quando, dentre eles, os que o ouviam, os fariseus perguntaram: mas que milagres fizestes para que creiamos em ti? Duvidaram do Cristo. Tinham uma outra crença. Tinham Moisés nas suas vidas, como rumo à direção. Tinham a codificação que nela acreditavam. Quem era Jesus para lhes dizer, para nele crer? E eles perguntaram a Jesus: que milagres fazes para pedires que nós em ti creiamos? E completaram: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, e ele vos deu de comer o pão do céu. Lembrando os fariseus de que Moisés havia recebido, na crença deles, o próprio pão que desceu dos céus. E Jesus então lhes responde: vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. E quando nós ouvimos o Cristo dizer isso, mas espera, Ele não veio para nos provar da eternidade da alma? Ele não veio para nos provar de que somos imortais? Como assim ele dizia para aqueles irmãos que os pais deles haviam comido o maná do deserto?
aquilo que Moisés havia trazido. E ainda assim haviam morrido. Morreram. Certamente, Jesus não falava do corpo físico. Porque ele completou dizendo: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. O que Jesus quis dizer com eles morreram? Que morte é essa? Quer dizer, que aqueles que professassem, que nele crescem, teriam a vida eterna física? Alguém gostaria de viver a eternidade nesses corpos físicos? 100 anos é muito, né? 200. Dizem aí os cientistas que nós fomos o nosso corpo. Pode viver com saúde e de uma forma muito melhor do que nós vivemos hoje, até os 130 anos. Eu já acho isso um pesadelo. Meu Deus, 130 anos. Pelo amor de Deus, Pai, não faça isso comigo. Eu preciso me apressar para não ter que passar por 130 anos. Já imaginar? A gente vê o pessoal aí com 100, cento e poucos anos. Às vezes a mente está brilhante, mas o corpo tão debilitado. Mas a ciência nos diz que se nós lidássemos melhor com essa bênção que é o nosso corpo físico, em todos os sentidos, físicos, alimentares, não sabe, estivéssemos nos vícios das drogas ilícitas ou lícitas como o álcool ou o tabaco, se nós cuidássemos melhor da nossa alimentação, esses 130 anos seriam bem melhor vividos do que nós possamos imaginar. Mesmo assim eu não quero não. É muito tempo, né? Permanecer é muito tempo. Então a morte do corpo físico, ela realmente existe. Sabemos disso. Sabemos disso. E ela é extremamente dolorosa para nós que ficamos. Quanto mais amamos aqueles que se foram, ou aqueles nossos amados, aqueles mais caros aos nossos corações, que nós vemos na iminência da partida, diante de uma idade avançada, de uma doença incurável, quanto mais próximo nós os vemos da partida, mais dói os nossos corações. E aqueles que têm os seus mais caros já fora do corpo físico, sabem o que é a dor da separação. Que Kardec trata como a perda de entes queridos. Às vezes até nós ouvimos dizer: não existe perda. Perda não existe porque não se perde amores, não se perde, espíritos somos imortais, perdem-se coisas. Mas é o próprio codificador, é o próprio Allan Kardec que usa no capítulo, na parte 4 do nosso Livro dos Espíritos, a frase perda de entes queridos. Porque nós perdemos a convivência com eles. Nós perdemos de ouvir as suas vozes, de sentir o cheiro daqueles que amamos, de conversar, de acordar, de colocar para dormir quando crianças. Nós temos a perda da convivência deles, do toque, do abraço, que se eterniza nos nossos corações. Tudo isso nós perdemos. Quanta saudade de ouvir a voz daqueles que nós amamos e que já partiram. De olhar nos olhos, de ver o olhar, as brincadeiras. Quanta dor. É uma dor que muitas vezes é incompreendida, até mesmo por profissionais encarregados de cuidar dessa dor. Até mesmo por aqueles
que, professando alguma religião, se colocam na posição de voluntários para conversar, para contextualizar as aflições e dores da vida à luz do Evangelho do Cristo ou daquele profeta que possam acreditar, embasar a sua crença, a sua religião, ainda assim, ainda quando estudam, muitas vezes, mesmo esses não compreendem o tamanho dessa dor. Apenas aqueles que por ela passam podem compreender. Mas todos nós, ou quase todos nós, haveremos de passar por ela um dia. E Kardec nos diz, nessa mesma parte do Livro dos Espíritos, que essa é uma dor legítima. Muito embora as pessoas, diante da nossa tristeza, seja pela partida de um amado, seja pela iminência da partida, possam nos olhar nos olhos e dizer: que exagero! Essa pessoa está perdida, desequilibrada, não tem fé. Muitas vezes é isso que ouvimos. Sabe o que é isso? É falta de fé. Porque não são elas que experimentam a dor no coração. E as pessoas, então, não sabem como lidar com ela. Muitas vezes, nós nos envergonhamos dessa dor. Mas Kardec legitima essa dor. Para ser mais preciso, na questão 934 do nosso Livro dos Espíritos, primeira obra do Pentateuco kardeciano, quando os Espíritos afirmam, em resposta a Kardec, que é sim uma dor legítima. Porém, nos dizem os Espíritos, essa dor dessa separação encontra consolo na comunicação que podeis ter com os vossos amados. Essa dor é legítima, mas encontra consolação na comunicação que nós podemos ter com os nossos amados. E ele completa, os Espíritos completam de forma inusitada. Pelos meios dessa comunicação, de que dispondes. Enquanto não dispondes de outros meios, olhem o que eles dizem, mais palpáveis, mais adequados aos vossos sentidos. Qual foi a palavra mais intrigante dessa resposta dos Espíritos? Enquanto. O que eles quiseram dizer com isso? Essa comunicação é um consolo supremo diante da nossa dor. Pelos meios que nós conseguirmos, enquanto não dispondes de meios mais acessíveis, a palavra é essa que ele usa, acessíveis aos vossos sentidos, aos nossos sentidos. Enquanto. O que isso quer dizer? Que essa comunicação, quem sabe um dia, se torne comum para todos. Já imaginaram? Chegar em casa e fazer um zap? Ou uma chamada de vídeo, melhor, né? Para aqueles nossos amados. Oi, filho, como é que você está? Estou bem. Nossa, o que é isso aí atrás de você? Que coisa linda. Opa, é onde eu moro. Já imaginaram? Como Joaquim disse que eu trabalho em navios. E eu gostei quando Joaquim disse um velho amigo, né? Um velho trabalhador, porque a gente é velho mesmo, né? A gente é da época do orelhão. O meu pai também trabalhou em navio, exerceu a mesma profissão, eu segui o meu pai. Ele é da época das cartas.
Nem telefone existia. Então ele descia nos portos e escrevia cartas para minha mãe, que demoravam 15, 20 dias para chegar. Porque não ia de avião, ia de navio também, de barcos. Mas eu sou da época do orelhão, eu descia nos portos com um saco cheio, pesado, umas fichas de metal, lembra, Naldo? Pesado para ligar para casa, saber a notícia da esposa e dos filhos. E hoje nós temos isso é uma bênção, né? É uma bênção. Só que de vez em quando a gente fica sem sinal, né? Pelo menos eu lá na Amazônia, né? Não aqui, né? Mas eu lá na Amazônia, às vezes na estrada, né? A gente viajando fica sem sinal. Dá uma angústia, né? Já tem sinal. Tem notícia dos filhos, dos pais. E um dia, semana passada, eu estava em um navio e o outro, o colega que estava comigo de profissão, disse: você está comigo, você está seguro? Eu disse: por quê? Ele disse: olha a minha mala. Disse, parecia uma mala do 007 lá. Ele abriu a mala, tirou de uns equipamentos estranhos lá. Disse: o que é isso? Ele disse: uma antena. Aí ele colocou para fora da ponte de comando, que tem uma parte, viu que a ponte de comando é fechada, claro, vai pegar chuva, né? Mas aqui, Chuvitiba, né? E aí tem uma parte descoberta, onde a gente manobra, pode sentir melhor o vento, tudo. E ele colocou aquilo lá. Ele disse: isso é uma antena, era uma coisa quadrada assim. E ele disse, depois de instalar aquilo tudo, ligou numa tomada lá dentro do roteador, a antena se mexeu, eu até corri, vai explodir alguma coisa. Que isso? Eu disse: Ave Elon Musk. Era a internet do Elon Musk. E a antena se mexia, cada vez que o navio ia andando, ela ia se mexendo, e ele na internet, fazendo chamada de voz, de vídeo, a todo momento. Acabou ficarmos sem sinal. Quem quiser, Elon Musk, né? Entra lá, compra a sua antena, põe no carro, leva para casa de campo, onde você quiser, já existe conexão. Nos mostrando, para nós, eu e o Joca aqui, que somos da época do orelhão, que esses meios de comunicação, que são uma bênção para nós, vêm avançando. Porque não são só aqueles que desencarnam, mas eu lembro quando eu passava 10, 15 dias sem conseguir falar com os meus amores, porque não existia orelhão em todos os lugares que eu ia, no meio da Amazônia, não existiam orelhões. Eu, às vezes, ficava uma semana, 10, 15 dias sem falar com eles. Era uma angústia. E isso hoje, entre nós encarnados, cada vez é mais comum. Quem sabe, um dia, não poderemos pegar do nosso celular e colocar, a gente não coloca no modo avião? A gente coloca modo espiritual. E aí nós nos comunicamos com os nossos amados por chamada de vídeo. Já imaginaram? Profanação. Afinal de contas, não está escrito na Bíblia, no livro sagrado, que é proibida a comunicação com os mortos? Vocês aí estão achando que, né? Vão tudo para o inferno. Porque estão profanando o que está em Deuteronômio, 5º livro do Pentateuco Mosaico, no seu capítulo 18. É proibida a nossa comunicação com o mundo espiritual. Não é proibida? Por que a gente tem esse desejo? Esse pessoal espírita, né? Mas é a minoria dos espíritas. Né? Nós somos apenas 30 milhões no mundo. Afinal de contas, são 8 bilhões e meio quase aí. Somos só nós, esse grupinho aqui de rebelde que insiste com essa história de comunicação com os espíritos, não é? Seremos só nós mesmos? E aquele pessoal que diz: tive uma visão de outras religiões, a gente vai falar. Eu conversei com Deus. Deus me disse: eu não tenho mais nem mediunidade, não tenho mais nem santo. É de Deus direto, né? Eu conversei com o Espírito Santo me disse... Quem é Espírito Santo? Eu nunca entendi, mas... Ele me disse: eu também tive uma visão. Santo alguma coisa, ou santo, apareceu para mim. Mas não pode comunicar com nós. Está escrito. E nós temos que cumprir tudo o que está escrito na Bíblia. Inclusive, já que para cumprir
o capítulo 18 de Deuteronômio, nós também temos que cumprir o capítulo 15, eu adoro esse capítulo. Capítulo 15 de Números. Eu acho maravilhoso. Porque lá diz assim, o violador do dia de sábado. Um homem foi pego cortando lenha em pleno dia de sábado. Afinal de contas, não tinha que santificar o dia de sábado? Pois acredite, esse homem foi pego cortando lenha. É um infrator. E aí este homem foi preso e levado até a presença de Moisés e Arão, que sem saber o que fazer, segundo a Bíblia, colocaram-no em prisão. Até que Deus dissesse o que fazer com aquele infrator. Eis então que vem a sentença de Deus. Apedrejem-o até a morte. Espera aí. Mas isso está em Números. Mas antes de Números, vem Êxodo. E Êxodo, se eu não me engano, no seu capítulo 20, consta um tal de decálogo, os 10 mandamentos. Em que um desses mandamentos é não matareis. Nesse dia que eu li, estudando, eu estava estudando a Bíblia sozinho. Eu disse, eu esqueci Deus, de vez em quando ele esquece. Será que ele está com Alzheimer? Ele deve ter esquecido que ele disse que não era para matar e ele mandou matar. Mas sigam o que está escrito, a Bíblia ao pé da letra. Inclusive aquela passagenzinha lá, porque depois do decálogo contido no capítulo 20, o 21, quem lembra que fala o capítulo 21? Alguém lembra? O 20 está lá, o decálogo. Do segundo livro, Êxodo. Aí está assim, olha, meu Deus, isso aqui é uma... A gente pensa que aquilo ali é um código, né? De conduta moral intergaláctico e que é aplicável a todos os planetas, né? Aí você chega ali com jupiteriano e diz assim, graças a Deus estou em Júpiter, em desdobramento. A gente pode visitar outras moradas da casa do Pai. E aí a gente chega lá e diz, eu estou aqui porque eu cumpri os 10 mandamentos, não matareis. Aí o pessoal dos habitantes de lá olha para ele, não matareis? Que é esse? Por que ele está falando isso? Como assim não matareis? Alguém mata? Por que ele está falando isso? Não, calma. Está em desdobramento, só trouxemos aqui para incentivá-lo. Na verdade, ele é terráqueo. Aí Light tem que ficar dizendo, não matareis. Tem que ter se não tiver um mandamento lá, tem que seguir aquilo. Você acredita que ele mata mesmo? Está variando, é de lá. Não se preocupe não que ele não é jupiteriano ainda. Bom, o negócio de matar. Quem que vai matar um irmão? Como assim? Esse é o decálogo. E no capítulo 21 está escrito lá as regras para você cuidar do seu escravo. Isso é de Deus, gente. Está escrito lá. Como é que você faz? Porque Deus, claro, ele aprova a escravidão. Aí está escrito lá, como você vai cuidar do seu escravo? O escravo, quando você compra, ele precisa servir por 6 anos. Gente, está escrito 6 anos que tem que... Se ele cumprir 6 anos, depois de 6 anos está livre. Foi teu escravo, foi comprado 6 anos. Só que se esse escravo casar com uma outra mulher e tiver mulher, quando fizer os 6 anos, os dois saem. Sai com a roupa do corpo, não vai levar nada. Negócio de direito trabalhista, negócio não tem nada disso. Ele sai, mas só que se com essa mulher, esse escravo tiver tido um filho, aí a história é diferente. Está escrito lá que esse filho e a mulher passam a ser escravos daquele senhor. E esse homem está livre, o pai, o marido. Mas se ele quiser dizer do seu amor pelo seu amo, pelo seu senhor, ele pode ficar, desde que seja para sempre, como escravo. Aí ele declara o amor pela esposa, pelos filhos e pelo amo. Diz, não, eu quero ficar aqui para sempre, porque eu não quero perder minha esposa e meus filhos, né?
Aí ele é marcado na orelha. Para sempre meu escravo. Está escrito na Bíblia também. Vamos seguir, né? Sabe onde é a agência de escravidão aqui de Curitiba, João? Alguém sabe onde que é? Podemos ou não podemos nos comunicar com o mundo espiritual? Essa comunicação existe ou não existe em todas as religiões? Com nomes diferentes, de formas diferentes, declaradas abertamente, de forma diferente. Mas essa comunicação, ela é consolo supremo nas nossas vidas. É ela que aquece os nossos corações. Quem não quer ver os seus amados? E essa dor sendo legítima e a conhecendo apenas aqueles que passam por ela, ela é em si um desafio para nós convivermos em sociedade, porque em as outras pessoas não a compreendendo a nossa dor, vão agir cada um à sua forma. Então existem receitas. Calma. Você vai ficar triste pelo dia de finados? Calma. Daqui a 2 anos o seu luto passa. Sabe o que é? É que tem fases de luto. Você sabe que elas fazem na negação, sabe, né? Sem nenhum desrespeito à ciência psicológica. Mas a ciência dos nossos corações pertence a cada um. Porque o tamanho dessa dor não se mede pelo grau de parentesco. Jamais. Mas pelo grau de ligação e de afinidade que nós tenhamos com aquele amado que se foi. É aí, nessa variável é que repousa a dor, que é imensurável, insondável. Eu lembro quando meu amado filho, que alguns podem estar vendo, foi diagnosticado, nós fomos à presença do nosso querido amigo Alberto Almeida, que é um excepcional médico homeopata, e nós recorremos também à homeopatia. E a esposa, em lá chegando, eu, ela e o filho, ela disse a ele: sabe o que é, doutor Alberto? O meu marido, ele não está se conformando, ele fica aí trancado no quarto, estudando sobre isso. Nós não somos médicos. E ele está buscando todas as formas para ajudar o filho, mas ele não para de estudar. E então eu olhei para o Alberto Almeida, e ao lado dele tinha uma entidade muito bela, e nitidamente o acompanhava, sempre o acompanha assim. E ele, então, Alberto disse, depois da entidade dizer algo a ele disse: calma, a ligação desses dois está para muito mais milênios do que você possa imaginar. E ela, então, silenciou, entendendo que aquela ligação minha com o meu amado estava para além do que nós possamos imaginar aqui nesse corpo físico. Por isso, a dor insondável não é nem nunca será o grau de parentesco. E às vezes nós nos deparamos, depois da partida, com frases, com tentativas de ajuda, de auxílio, que machucam mais ainda. Não! Fique tranquilo, tenha fé. Como se fosse a nossa falta de fé que causasse a nossa dor, não a ausência do nosso amor. Tenha fé. Ele está bem, ela está bem, mas nós não. Ou então foi a vontade de Deus. E um dia, num atendimento fraterno, a pessoa chegou e disse: eu perdi o meu filho em lágrimas. E eu fui na minha igreja e ele disse: foi a vontade de Deus, desgraçado desse Deus, porque a minha vizinha não liga para o filho, ele vive na rua,
ela não o ama, ela grita e briga com ele, nunca se importou com ele, porque o meu, porque não dela, caprichoso e desgraçado esse Deus. Foi a vontade de Deus que bateu na nossa porta, vai bater na porta dos outros, porque tinha que ser a minha vontade de Deus. Nós ouvimos frases inimagináveis. Muitas vezes na tentativa de nos ajudar, mas que machucam o nosso coração, de uma forma que só nós podemos dizer e sentir. Aí, a importância de, nesses momentos como esse que se avizinha amanhã, nós aprendermos a nos proteger, a dar aquele sorriso de satisfação, para que as pessoas não pensem que nós estamos chorando por dentro, com os nossos corações tão doídos pela dor da ausência. Mas lembremos-nos sempre de que essa comunicação existe, entendamos nós ou não, saibamos nós ou não, podendo senti-la ou não, essa comunicação existe, e é por isso que Kardec nos alerta na questão 936, perguntando aos espíritos: como sentem os nossos amados as nossas dores? A nossa saudade. Como eles sentem? Eles sentem mesmo? E aí os espíritos respondem: mais do que imaginais, eles sentem. Por isso o cuidado que nós precisamos ter. E os espíritos dizem a Kardec, a nós todos, algo muito importante. Eles sentem, e isso pode, essa dor, quando não iluminada com as palavras do Cristo, ela pode causar, nas minhas palavras, a perda das nossas encarnações. Porque a revolta nos afasta de Deus, nos diz os Espíritos na questão. Ou a tristeza, lembrando do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a tristeza e o desânimo são faltas graves contra a providência divina. Porque o desânimo, quando eu paraliso diante da tristeza, me recuso a seguir adiante, quando eu me entrego a essa tristeza, podendo até desaguar numa doença física que é a depressão, eu esqueço realmente da fé que eu preciso ter na vida futura. E Kardec completa no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que aqueles que desanimam não são dignos do consolo prometido pelo Cristo. Vinde a mim, sereis consolados, todos vós que sofreis, mas não aqueles que permitem um desânimo nos seus corações. E a segunda grande e terrível consequência de nós nos entregarmos a essas dores de forma mais profunda, na ausência da fé na vida futura e na certeza do amor de Deus por nós e das promessas do Cristo, a segunda trágica consequência, além das dores que eles sentem, das consequências para a nossa encarnação, é a interrupção da comunicação. Claro, muitas vezes os nossos amados precisam ser protegidos da nossa psicosfera, envenenada na revolta ou na tristeza, na ira, no inconformismo ou no desânimo. Claro, nem sempre, ou quase nunca, nós estamos preparados aqui na Terra para essa separação. Eu lembro de um dia conversando com um amigo, depois de um tempo sem encontrá-lo, a partida do filho, ele disse: como você está? Eu disse: eu estou em paz, trabalhando incessantemente, em todos os momentos, para ter a certeza do reencontro. E eu preciso trabalhar muito,
porque eu já sei onde ele está. E eu para lá ainda não posso ir. Ele, mas que belo! Muito bem, então você está em pastor. Ele tomou uma outra postura e disse assim, é isso mesmo. Isso é da vida. A vida continua. A vida está aí, é para ser vivida. Dentro daquelas frases que a gente ouve, né? A vida continua, você tem que viver a vida. Não, a vida não continua. Quando o amado ou uma amada, os nossos corações partem, a vida não continua. Nunca mais vai ser a mesma. É uma outra vida que precisa ser ressignificada com urgência à luz do Evangelho do Cristo, à luz das promessas do Cristo e dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, ou muitas vezes nós sucumbiremos diante da dor. A vida precisa ser ressignificada, não é mais a mesma. Minutos depois dele dizer essa frase, a vida continua. E eu comecei a perguntar da família dele, e ele disse, meu pai se foi. Tomou uma postura mais séria e disse, eu não me conformo. Mas ele disse para mim 1 minuto atrás que a vida continua, seu filho partiu, é isso mesmo. Não me conformo. O meu pai nunca adoeceu. Quando ele adoeceu, foi rápido, ele desencarnou, ele morreu. A palavra dele. Morreu. Quando ele falou isso, eu ainda ia dizer assim, mas que bênção, olha, meu sonho é esse. É dizer assim, desencarnei. Graças a Deus. Não passei anos, desencarnei. Por isso eu digo para a esposa, porque eu amo vocês, viu? Eu amo vocês. Todo dia eu digo, eu amo vocês. Eu brinco, mas a hora que eu parti, eu já disse eu te amo hoje. Se eu não disse é porque eu não acordei ainda, mas se eu acordei, eu digo. Porque a hora que eu parti, eu te amo. E age de conformidade com esse amor. E ele então disse, não me conformo, meu pai nunca adoeceu, e no dia que ele precisou dessa bendita medicina, cadê a medicina? Ele se foi. Uma vez que ele ia precisar, ele se foi. Ele disse, quantos anos tinha o seu pai? 88. Novo. Para o meu filho, a vida continua. Para o pai de 88 anos, não me conformo. E nós precisamos entender essas dores dos nossos irmãos também. Porque quando eu ia dizer, como ele disse, ele se foi de repente, eu ia dizer, mas que bênção, é assim que eu... Meu filho veio até mim e disse, não fala nada. Porque não tinha ouvido o restante, né? Não fala nada, não fala isso. Mas essa comunicação, ela é essencial nas nossas vidas. E acontece todos os dias, quando nós iluminamos o nosso coração com a certeza, não apenas do reencontro, da percepção do reencontro, mas com a certeza do encontro diário. Um dia antes de conhecer essa pessoa da doutrina espírita, eu estava na casa de um amigo que queria que eu conhecesse a mãe dele, lá no Rio de Janeiro, porque a mãe dele era minha conterrânea. A minha mãe é de Belém, não acredito que seja de Belém. Aí um dia eu vou te apresentar a minha mãe, até um dia ele me levou na casa dele. Eu cheguei lá, entrei, sentei e disse, olha, a minha mãe não está muito bem hoje, eu vou tentar trazê-la aqui, vamos ver se eu consigo. Ele foi lá para dentro, demorou. No que ele estava demorando, eu estava na sala, passou uma senhora, assim, deu um sorriso para mim e deu um tchau, eu também, né? Eu fui lá para dentro. Uns 10 minutos depois ele veio de lá, disse, poxa, achei que eu tinha até esquecido que eu estava aqui, né? E aí ele veio de lá com a mãe, meio chorosa, meio, você desculpa, hoje eu não estou muito bem, isso aqui eu fico muito sozinho, o Adilson vive na rua, meu amigo. Ele vive na rua, grande amigo. Eu disse, mas é que a gente marca as coisas, futebol, eu tenho que estudar, gente. Em casa eu fico aqui sozinha. Eu disse, sozinha? Mas e essa senhora? Ela, não, espera. Que senhora? Aí ele olhou para mim e disse, que senhora, você está maluco? Tem senhora não aqui dentro, não? Aí eu, não tem. Ela disse, tem, não, você falou. Ele disse, não, espera. Aí ela correu um armário na frente da gente, do sofá, onde eu estava, puxou de um álbum. Quando ela abriu o álbum, a primeira foto era da senhora. Aí eu disse, essa? Aí ele disse, você está louco? Eu disse, não é essa. Ela disse, é assim, fala a verdade. Eu disse, é essa. Mas você viu, ela passou. A minha mãe, ela se foi.
Eu sabia, em choro, em lágrimas. Eu sabia que ela estava aqui. Eu orei tanto e pedi que ela me acudisse, que a dor estava muito grande, e hoje eu sabia que ela estava aqui. Nunca mais ele me deixou na casa dele, é claro. Eu não conhecia a doutrina espírita. Depois eu fui entender o que é tudo isso. E está à nossa disposição, porque Deus não vos deu o pão dos céus, disse Jesus aos fariseus. Eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne, que beber do meu sangue, terá a vida eterna. Não mais precisará reencarnar nesses mundos materiais, onde os nossos sentidos, nossos 5 parcos sentidos, são tão grosseiros e tantas vezes nós não conseguimos perceber a presença dos nossos amados aos nossos lados. É dessa liberdade que Jesus nos fala. É dessa vida eterna que Jesus nos fala. Que quando nós vivenciarmos, quando nós vivemos o seu Evangelho de forma tão profunda, que nós comamos da sua carne e bebamos do seu sangue, nós não precisaremos voltar mais a esses mundos materiais onde ainda existe morte. Morte do corpo físico. As moradas do Pai nos esperam. Moradas mais felizes, cuja transferência das nossas almas depende única, como nos diz Kardec no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. A cada vicissitude que passais, lembrai-vos de que se já passas por elas, é em função das tuas próprias inferioridades, que te prendem ainda a esse mundo primitivo, ao qual te mantens preso, única e exclusivamente pela tua vontade, cuja libertação depende única e exclusivamente de quem? De nós mesmos. Que possamos, aqueles que irão visitar os seus amados amanhã, nos cemitérios, locais de repouso, segundo a etimologia da palavra, que possamos levar nós repouso aos seus corações. Que possamos oferecer a eles não apenas flores, a nossa visita, adornos de qualquer natureza, mas aos nossos próprios corações, iluminados pela certeza, não apenas do reencontro, mas pela certeza dessa comunicação. Porque doeria tanto em nós, se fôssemos nós os desencarnados, e viéssemos visitá-los, e eles não notassem, ou não acreditassem na nossa presença. E isso doeria tanto aos nossos corações. Que possamos levar para eles os nossos corações iluminados por essa certeza do reencontro definitivo, pela iluminação e evangelização dos nossos corações, mas também iluminados os nossos corações e pensamentos pela certeza de que essa comunicação existe e é diária. Uma abençoada noite a todos. Obrigado pela presença. Jesus nos leve a todos nós em paz de retorno aos nossos lares e que nós possamos, em cada momento, de torno dos nossos corações, quando pensamos que vamos sucumbir, lembrar que jamais Ele nos abandona. E que às vezes, ainda que nos sintamos sozinhos, e que olhamos para trás e possamos ver apenas a pegada de alguém, não é nossa, mas dele vamos carregar em seu corpo. Obrigado. Nosso agradecimento ao Armando pela palestra tão tocante, né? Nenhum de nós está fora desse grupo alcançado pela sensibilidade do Armando
e suas palavras tão oportunas nessa véspera de Dia de Finados. Se me permite uma colocaçãozinha só? Uma vez uma amiga sabia que eu era espírita, falou: o espírita não sente a morte. E quando eu estava falando, lembrei dela. Ela também já foi. A Rosilda querida. Mas nada. Continua a frase de André Luiz que diz: nenhuma dor se compara à dor de um coração que se debruça sobre outro coração, enregelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. É uma verdade absoluta. É sem dúvida a maior de todas as dores. Vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos pela prece. Em seguida passaremos aos passos, pedindo a guardem sentados que serão chamados. Nosso Senhor Jesus Cristo, sensibilizados pelas palavras da palestra, Senhor, pelos ensinamentos trazidos, pela responsabilidade que esses conceitos nos impõem. Permita-nos levar conosco a oportunidade de rever os nossos pensamentos, reavaliar as nossas atitudes, valorizar a vida que Deus nos deu e estarmos sempre à disposição do Mestre e de Deus, para quando tivermos que prestar conta da nossa passagem por esse mundo. Sem dúvida, querido amigo, a vida é o maior dom que o Pai nos concede. Tantas vezes não lhe damos o devido valor, mas quando somos chamados à responsabilidade, ou quando temos que refletir sobre a dura realidade da vida, reavaliamos o nosso comportamento e haveremos então de consertar o rumo e te buscar como um objetivo da nossa trajetória por esse mundo, Senhor. Que a tua presença e teu infinito amor possam permanecer conosco, assistindo a todos aqueles entes queridos que já se passaram para o lado de lá e que deixaram em cada um de nós profunda saudade que alimentamos e nesse instante queremos prestar a cada um as homenagens que merecem. Que assim seja, Senhor.